Boa noite, jovens! Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje vamos falar de TV brasileira, mas necessariamente de TV caxiense, TV local. Essa TV que tanto traz e também já trouxe muitas alegrias. Vamos falar aqui com pessoas que fizeram parte diretamente dessa história. E quando eu digo fizeram parte, é que eles estavam lá realmente no comecinho, não que eles sejam muito velhos, viu? Sérgio, meu amigo Carlos Sérgio, meu amigo Aurélio Gomes, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Aurélio, gente, pra quem não sabe, foi meu primeiro produtor aqui na época do Depois das 10. Depois das 10. Começamos depois, muito estresse naquele Depois das 10. Mas vamos lá, começando, Carlos Sérgio, há quanto tempo você faz parte diretamente da TV caxiense? Desde 1991. Acho que aqui tem gente que nunca... não era nem nascida ainda. Realmente, de 91, só o pendrive, brincadeira. Nossa produtora também ainda não tinha nascido. O cinegrafista, que muito menos, nasceu um dia desse. Qual foi teu primeiro contato com televisão? Rapaz, primeira vez foi o seguinte, uma madrinha minha, né, eu tinha de fazer cursinho em São Luís, voltei e minha mãe tinha baixa renda, a gente... Filho não gosta de ver nenhuma mãe sofrer, né? Sim. Então, ela é professora, ganhava pouco naquele tempo. Então, minha madrinha surgiu essa oportunidade. Queria que eu estudasse, se eu queria trabalhar. Se quer trabalhar, pô, ver o que eu posso fazer. Aí conseguiu com um empresário aqui em Caxias, né? Que ele estava abrindo a televisão e precisava de pessoas, né? Então, até na televisão, nesse tempo, as pessoas foram, assim, indicadas por amizade, né? Quando eu cheguei lá para poder ver realmente o que eu ia fazer na televisão, novidade, né? Daquela cultura na cidade. Aí foi falando o nome. Não, tem aqui, ó, temos o Master. O Master, o que é o Master? Aí tem aqui a OPEC. Aí o OPEC, eu não repórter não dá para mim. E também vamos precisar de cinegrafista. Disse, rapaz, cinegrafista é cara que filma, né? Acho que aí dá para encaixar. Isso não, ainda exigiu altura, no mínimo 1,70 m, né? Porque antigamente, se não tivesse altura, você não encaixava não. Eu nunca seria. De forma nenhuma. Pendrive muito menos. Então, com isso aí, eu fui, botei meu nome, fui para São Luís, na Mirante, né? Ficamos lá 30 dias fazendo estágio. Um tempo foi eu, Márcio Teles e outro Menezes. Nós três fomos para ser cinegrafista, estagiar lá. Ficamos lá esse período lá. E eu, naquela fome de aprender, eu chegava na televisão, minha avó morava no São Francisco, pertinho da Mirante. Eu chegava lá na televisão, era 5h30 da manhã, para poder pegar já o Bom Dia, né? No Bom Dia ia pegar estudo, do estudo ia para a externa. Eu ia de pé para casa da minha avó, almoçava e voltava, pegava o pessoal da tarde. Ainda ficava um pouco da noite. Porque de manhã, de tarde, de noite era 3 horário diferente. Para trabalhar. A vontade era grande, né, menino? Assim foi indo. Quando viemos para Caxias, começamos a fazer. Quando eu voltei, eu rodava a televisão toda, né? Aprendi um pouco de cada. Quando eu voltei, os dois parceiros, né, por amizade, aquela coisa todinha, foram logo para a externa. E eu fiquei naquela, não vai voltar, e precisou uma pessoa no Master. Eu vou para o Master. Aí eu fui para o Master, fiquei no Master. Aí num dia de domingo eu estava no Master, precisavam fazer uma transmissão ao vivo lá, de um Bumba Boi, e o cinegrafista não tinha chegado. Aí João Ubaldo, nome nosso do diretor lá, chamou, você também fez TAP, eu fui para cinegrafista, eu estou aqui no Master para trabalhar, que eu preciso trabalhar. Pô, vamos embora aqui. Teu teste é hoje, bem aí. Aí eu fui lá com uma câmerazinha pequena, pesava uns 12 quilos. Você fazendo o Bumba Boi lá filmando, tinha que mexer com a câmera, que o outro dia estava pronto. Na hora que o cinegrafista chegou, aí queria a câmera, disse, não, fique lá, que eu vou falar com o diretor, disse para me ficar aqui. Aí, beleza, terminou de lá, já fui para a externa, aí foi carreira solo aí com a galera. Acaba atrasou, perdeu o lugar. Carreira solo não, porque a gente trabalhava, tinha um ajudante com a gente, né? A gente pode falar o nome dele lá, quem chamar? Pode. Cheira peido. Excelente nome. Deixa eu te dizer, porque o cinegrafista estava aqui, o cara tinha que estar se escondido contigo, atrás, né? o tempo Porque a todinho. fita era desse tamanho, era no VT, né? Esse VT. Então o cabo lá, tu só apenas ligava aqui o reczinho da câmera, o cara tava lá ouvindo o áudio e caminhando aqui contigo aqui, tá tu filmando e ele ouvindo tudo. Se ele vacilasse no áudio lá, a matéria ia embora todinha. Eita, perdia rapaz. tudo. Então tinha essa sincronia. Câmera pesada, VT pesada. E mais ainda, o motorista que trazia o tripé, que o tripé era... Tudo era, parece que era assim, baseado em 12 quilos. Com meia hora tava pesando já 20, 25 quilos. Eu imagino, rapaz.
os equipamentos, o tamanho que era e a confusão que era para fazer, né? Tem uma foto aí do tamanho de umas câmeras aí, se não tiver no ponto aí, para a gente poder comentar um pouco dessas fotos aí. No próximo bloco, a gente vai ver essas fotos tudo direitinho. Agora o Aurílio. Aurílio, tu é daqui de Caxias, não, né? Cara, Caxias, eu cheguei aqui, minha avó morava aqui, meu familiar todo ele é do Ceará, né? Parte do Ceará e parte ali de Teresina mesmo. Eu sempre morei em Teresina, Timon. É a mesma coisa. Teresina e Timon é a mesma coisa. Aí minha avó que morava aqui. E eu ficava nessa ponte, ficava um tempo aqui com minha avó, eu ficava outro. Quando eu aprontava muito lá em Teresina, minha mãe mandava pra cá, pra ficar uns tempos aqui com a avó. Aí depois, quando eu aprontava aqui, minha avó mandava de volta pra lá. E eu ficava nessa, né? Mas eu sou natural de Floriano, Piauí. Ah, tá. Qual foi teu primeiro contato com a TV? Bem parecido com a história do Carlos Sérgio, mas a minha ela foi mais assim por necessidade particular, né? Adolescente, querendo dinheiro para sair, tinha namoradinha, né? E o pai segurando. Primeiro porque meu pai sempre foi um homem muito rígido, né? A gente não conseguia nem ter bicicleta, porque ele achava que bicicleta era dor de cabeça para ele, né? Porque geraria uma queda, quebrar um membro, aquela coisa toda, então não tinha. Então eu entrei na ideia de ter o meu próprio dinheiro, isso muito cedo, né? Aos 14 anos eu tive o meu primeiro contato, porque eu tinha amigos, colegas lá de Timon, onde eu morava na época, que trabalhavam, e me despertou a curiosidade, né? Cheguei para inclusive você conhece muito bem que é o Rochael. Nosso amigo Rochael. O Rochael foi a pessoa que me introduziu, na verdade, dentro do mundo de televisão, né? Eu falei, Rochael, me arruma alguma coisa lá, um estágio, só para me ganhar alguma coisinha e tal. Não, vou tentar. Passaram-se 1 mês, 2 meses, aí o Rochael me fez um contato. Aurílio, vem aqui que tem um estágio. Agora tem um detalhe. Na época, o estágio era de 6 meses não remunerado. Eu tava querendo ganhar dinheiro. Eu tava atrás de ganhar o dinheiro, né? Mas aí eu entendi que ali, se eu continuasse, poderia ser que eu, né, seguisse carreira dentro, e foi o que aconteceu. Fui, me entreguei a isso. Era um estágio na madrugada, porque na época a gente soltava os comerciais, não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, era chamado faixa comercial. Nós fazíamos o quê? Nós pegávamos, eram todos os comerciais, a gente editava para uma única fita, que essa fita era fita mestre, que rodava 6, 6 e 6, eram turnos. A gente tinha que botar 6 horas de comercial numa única fita para ela rodar sozinha os blocos. E por que é faixa? Porque a gente intercalava, bloco tal, a gente já sabia, porque a gente tinha um cronograma dessas 6 horas. Tudo medidozinho. Tudozinho no tempinho certo, na saída, entrada, tudo certinho. Isso era feito de madrugada, porque era para a programação seguinte, né? E eu comecei nisso, foram 6 meses de estágio dentro dessa área. Como é ligado diretamente com a edição, né? Então eu saí da faixa comercial e fui para a edição de matérias jornalísticas, né? Mas dentro disso, eu sempre tive a curiosidade de aprender alguma coisa, sempre estava com os técnicos naquela coisa, então eu aprendi algo sobre a técnica também. Como implementar uma televisão, como ela vai para o ar, né? Cabeamento, puxar cabo de câmera, já fui cabo man também, já fui... Porque na época tinha, em auditório, na época nós tínhamos 2 apresentadores, que foi na minha época. Na foto ali. Isso aí foi na... Isso aqui é tu? Isso aí foi na TV Timon. Qual foi o momento que tu parou de pegar sol? Isso aí foi na TV Timon. Isso aí, na época, eu era operador de VT, que o Carlos Sérgio falou que esse é o cheira-peido. Entendeu? Isso aqui então, é tu também? Isso aqui não, isso aí já é na Mirante de Codó, na inauguração. Sim, sou eu. A gente percebe que o Aurílio gostava de camisa florida desde esse tempo. Isso aí já foi na TV Mirante, a inauguração da TV Mirante Cocais, que foi em Codó. É interessante, vocês de casa possivelmente não tenham essa visão que a gente vai ter, mas você corre lá e pesquisa como é um master, como é a sala de master. A diferença, né, do que é para hoje. Isso, muito diferente. Do que é aí na época, gente, muito interessante. E assim, Caio, então foi isso. Aí eu fui indo, fui gostando do que fazia e fui me subindo de cargo dentro, fui para editor, aí depois eu desci de novo, porque é aquela história. Televisão, ela é muito dinâmica, né? Uma hora, se tiver precisando de alguém, alguém faltou. Paulo, tu pode quebrar para a gente isso? Por isso que a polivalência dentro da televisão é muito importante.
Não é que você vai ser, como é que se diz, como é a palavra, explorado. Não é, porque é interessante você saber de tudo dentro de uma televisão, até para você profissionalmente mesmo. Aprender, né? Por exemplo, dentro de uma televisão eu filmo, eu edito, eu corto um jornal. Quer dizer, de todos os setores, menos apresentar jornal e escrever o jornal. Né? Isso já a parte jornalística já não é mais. Nunca foi para frente das câmeras? Nunca. Eu estou aqui, sinceramente, nem sei como. Né? Mas está fluindo, mas está indo. E é isso, cara. E até hoje estou. Né? Comecei aos 14 anos. Né? Passei já... Nossa, já fui... eu já implementei 2 televisões, inicialmente, eu mesmo iniciando, né? E participei de algumas outras. Né? Por exemplo... Aqui em Caxias, todas as televisões aqui, eu tive uma passagem, né, tanto TV Alecrim, lá em 92. TV Alecrim é aqui depois virou Paraíso? Não. Ou como era? Aqui primeiro também. A TV Alecrim foi o seguinte, foi uma criação de um empresário, como o Carlos Sérgio falou, né? A gente não pode citar o nome por conta de questões eleitorais, porque a gente está em campanha, não pode citar o nome, mas quem sabe, o dono da TV Alecrim sabe quem é a pessoa. E ele foi assim... Na verdade, eu costumo dizer que ele foi assim, como é que chama? Precursor. O precursor de tudo, né? Das pessoas. Ele via, ele tinha um olhar clínico para isso. Ele via, inclusive tem uma pessoa que está morando em Brasília, tem outra que está em São Luís, em Brasília, a Neliane, que também foi uma das primeiras repórteres junto com a Orgeana. Né? E ele foi sempre aquela pessoa... Meu amigo Orgeana, um abraço. E Neliane foi assim... tanto a Neliane quanto a Orgeana foram para a rádio. Na época, rádio Alecrim, né? Que hoje é Veneza, acho que é isso, mais ou menos. E ela foi fazer rádio, né? Uma participação na rádio. Ela fazia participação aos sábados, de tipo só ler um poema, alguma coisa. E Paulo, passando pela rádio, olhou aquela menina lá. Né? Nós éramos todos novos, né? Assim, poxa. E ele olhou e ficou observando, né? E disse: não, você não vai fazer rádio, você vai fazer TV. Aí mandou ela para São Luís também para fazer os estágios, né? Não sei por conta d'água, ela foi parar na TV Timon também, né? Que foi de lá também que eu a conheci até lá também, TV Timon, que eu já estava na TV Timon quando ela foi fazer o estágio lá. E aí foi isso, Caio. Essa é a história. Aí veio a TV Paraíso. Aí veio a TV Paraíso, aí depois veio a Sinal Verde, e assim foi. Por aí foi crescendo. Antes, eu tive intervalos que eu saí de Caxias, né? Eu lembro que quando eu fui chamado para vir para Guanaré, porque aqui foi a primeira TV que eu tive contato. Eu já tive convites em outras TVs, mas eu vou ser bem sincero para vocês, sendo bem direto, eu sou preguiçoso. Disseram, a primeira TV que me chamaram, queriam que eu tivesse um horário muito longo de trabalho. Ih, rapaz, não dá. Aí tu forçou um bocado. Aí... me chamaram para Guanaré, não, o seu programa vai ser assim, você vai gravar assim. Aí não vai. Me apresentaram para o Aurílio, tá vindo de Brasília, mas já teve contato. Isso. Aí conversando, a gente saiu para tomar um. Foi. Aí foi que a gente eu descobri um pouco da história do Aurílio. Aí aliamos as histórias. Agora é bem interessante, viu? E tu, Sérgio, já teve contato com rádio, não? Rapaz, só... Posso nem falar. Concorrência. Só a minha que eu tenho mesmo agora. Só a tua rádio. Agora que eu tô começando a falar, às vezes de manhã, dando um bom dia. Ah, tu fala agora? De manhã cedo, para poder dar um bom dia pro pessoal, né? O Aurílio falou aqui uma coisa desse empresário, e eu digo o seguinte, é quase 100%. 90% dos profissionais de Caxias passaram por lá. Né? Então é o seguinte, é uma oportunidade. A pessoa aprender, ter um estágio, né? E hoje em dia eu digo muito para o menino. Estude, não faça como eu, que a mamãe dizia assim, estuda. Eu entendi, foi estúdio. Estuda, eu estou aqui. Não, mas é interessante mesmo, a pessoa vai passando, vai aprendendo, porque o meu estágio foi na internet. Foi eu sozinho com o meu celular fazendo minha live, foi o meu estágio. Foram dali... Obrigado, direção da Guanaré, pela coragem de me colocar aqui. O bom hoje, né, Caio? O bom hoje é que temos faculdade de jornalismo, né? Sim, na cidade tem faculdade de jornalismo. Eles trabalhar e estudar. Antigamente não tinha, você inclusive, muitos profissionais daqui fazem. Isso. Tem o Gilimar, que é professor, inclusive, de jornalismo, porque a gente via isso, né?
de poucos aqui, eu acho que tem formação de jornalismo. Com certeza. E hoje, detalhe, viu? É bom ressaltar que hoje nós temos profissionais aqui de Caxias espalhados no país inteiro. Se você for atrás, você encontra um caxiense da área em algum lugar. Nós temos São Luís, nós temos Brasília, nós temos Teresina, né? E tem gente que... E de destaque. Que destaque, exatamente. Né? Porque também a gente, quando no começo de tudo, a gente era muito, muito leigo. Mas muito mesmo. A gente não tinha noção de nada. Então a gente precisou, como é que chama? Importar profissionais para dar, né, alguma orientação a gente, ensinar realmente para a gente. Então a gente criou esse elo. E aconteceu do quê? Como veio? Ele estava falando falou do João Baldo, né? Isso. E veio aqui também no começo, dar um curso, bem no começo. Então, assim, ficou ainda uns 6 meses na TV lá. Teve essa ponte, né? Eles vieram e viram que aqui tinha potencial de profissional. Então acabou que chegavam nos seus lugares de volta e chamavam, um ia, o outro ia, como a Mirante, por exemplo. A Mirante, eu acho que se você for pegar a Mirante no contexto todinho, ela deve ter uns 10%, todos eles, daquele pessoal do começo. Do começo, que é interessante, né? Porque a experiência, a gente vê até em grandes emissoras, a preocupação deles manterem os mais antigos. Sim, Agora sim. não, que bateu a crise, estão dispensando uma galera. As grandes emissoras dispensando uma galera. Como vocês veem, essa mudança que agora tinha o quê? Uma TV local, basicamente, 2. E agora, atualmente temos o quê? 3. Uma funciona como repete, eu acho que não tem canal daqui, mas já chegou a ter 4 TVs aqui. Sim. Como é que vocês encaram essa evolução da TV aqui em Caxias? Rapaz, gente, essa assim é uma coisa muito, muito mesmo, muito boa. Até para a cidade mesmo, né? Várias opções e vai de cada uma mostrar a qualidade dos seus profissionais, né? As pessoas, não é só você chegar e entrar na televisão, não. Você tem que se atualizar. Hoje em dia é o seguinte, eu já estou, vou dizer aqui, 4.8, né? Então, assim, quando a gente começou o viewfinder da câmera, não sabe o que é viewfinder, onde a gente olha, era preto e branco. Tu tinha que saber se estava colorido. A gente no preto e branco sabia, né? Distinguia. Que é o balanceamento do preto e do branco, tem várias funções que hoje, você olhando, você manuseia muito rápido, né? Nesse tempo, não. Então, teve essa evolução. Hoje está mais fácil para você aprender até a filmar pela internet. Só botar no YouTube e tem tutorial. Né? Então, com essa evolução... Tá bom para a galera agora, menino novo, para edição, para cinegrafista, mas tem uma coisa, é o chamado feeling. O que é feeling? Você saber realmente o que você está fazendo. Né? Com o tempo eu entrei para ganhar meu dinheirozinho para ajudar minha mãe, mas com o tempo fui aprendendo. Hoje em dia a galera entra, tal, a gente dá instrução por mais novo, como é que é. Às vezes é o seguinte, a gente fala, não, pode perguntar. Aí fica tipo assim... Pai, racei de tudo. Eu vou perguntar para um velho desse que não sabe porra nenhuma mais. Tempo dele é isso, aquilo, outro. Tá, não, mas não é isso. É algumas coisas. Enquadramento, questão de temperatura de sol, de luz, que chama luz. Televisão é luz. Se não tiver luz, você faz uma passagem mal feita. Repórter fica com aquela... A imagem ali é tua, ali, o repórter tá ali. Às vezes, o mérito é só pro repórter. Não. Teu nome tá lá. O cinegrafista que tem que enquadrar. Tá lá, você vai ver, você faz de qualquer jeito, com preguiça, vamos dizer assim, uma imagem sombreada, tem como você tirar. Então vai de cada cinegrafista, como eu digo, cada um fazer sua função, que sai tudo beleza. Aurélio, tu responde já, porque a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o Melhor da Noite, não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, falando desses 70 anos da TV brasileira, aqui com 2 pessoas que participaram diretamente da TV caxiense. Inclusive matérias que eu acredito que tiveram alcance nacional também. Que Caxias já mandou muita matéria para fora e continua aqui na Guanaré, fazendo esse link direto, principalmente com o programa do Siqueira Júnior. Tem esse link direto, muitos repórteres amigos nossos. Aurélio, eu tinha te perguntado como é que tu vê. Tu participou da montagem da primeira TV de Caxias, como é que tu vê agora essas várias TVs aqui? Pois é, Caio, boa pergunta. É interessante ver a gente conseguir ver essa evolução, né, da TV. Como o Carlos Sérgio falou, quando se trabalhava, quando o cinegrafista olhava o mundo através do viewfinder, que é onde tu olha mesmo, quadra a imagem e tudo, você olhava em preto e branco. E tinha que entregar esse material com qualidade colorida para o pessoal que está em casa. Por isso que vai da técnica do cinegrafista, que o cinegrafista não é simplesmente um cara que põe o equipamento no ombro e vai lá
Aperta o REC e vai fazer uma imagem para cima e para baixo, não. Ele tem que ter a sensibilidade de saber o que é que realmente está fazendo. Então, assim, a tecnologia hoje deixou as coisas muito tranquilas para quem trabalha na área, com ressalvas, né? Você precisa ter mais critérios, porque como a tecnologia avançou, os equipamentos ficaram mais sensíveis, os equipamentos ficaram mais, como é que eu quero te dizer, sofisticados. Então, se o cinegrafista lá daquela época, ele não acompanhou essa evolução, ele não vai conseguir. Por exemplo, a mesma coisa, você pegar uma câmera dessa que o Carlos Sérgio trabalhava há 20 anos atrás, digamos que ele tivesse parado lá e te pegar uma dessas aqui e entregar para ele não saberia como manusear isso aqui, porque o contexto é totalmente diferente, né? Claro, alguns pontos não vieram até porque são pontos, né, Carlos Sérgio, são critérios da imagem mesmo, né, que é o filtro, que é o diafragma, isso já vem desde o começo da câmera. Isso. Então, assim, indo um pouquinho para a minha área, que é mais a edição, Caio, assim, uma coisa louca, assim, você falar de edição lá atrás e falar de edição hoje. A gente tem até umas imagens, coloca aqui como era feita a edição. A edição lá antes, pronto, tá aí. Aqui? Aí são 2 VTs, 2 monitores, a gente tinha do lado esquerdo o preview e o lado direito que era o REC. Como é que funcionava? E uma controladora ali no meio. Porque isso aí era chamada edição linear, né? Que são imagens que você corre, você tem que ir ela linearmente, ou seja, você não pode ir lá na frente, como você faz na não linear hoje, você pode pegar uma imagem aqui, outra imagem ali, não. Aí não, você tinha que correr a fita e ir sabendo o que é que você queria para poder introduzir no off aquela imagem e tal. Então é uma imagem linear. Ou seja, uma edição numa ilha dessa, dependendo da habilidade do editor, demorava na casa dos 30 a 35 minutos, se não mais. Né? Porque você tinha que montar primeiro uma coisa, primeiro outra, depois você voltar. E tu tinha que saber o que tinha na fita. E você não sabia o que tinha na fita. À medida que você vai passando a fita, é que você vai procurando. Você volta uma fita dessa do lado esquerdo, que é a fita bruta, você volta e vai e volta ela umas 50 vezes. Entendeu? Para poder montar o trajeto, a matéria que o repórter pediu, né? Com off, passagem, entrevista e tudo. Você monta o esqueleto primeiro e depois você vai procurar essas imagens. Aí você vai e volta uma fita dessa aí umas 50 vezes. Então, assim, hoje quem trabalha com edição hoje, que é a edição não linear, que são com softwares, entendeu? Essa coisa verdadeiramente no computador, dificilmente a gente entregar uma máquina desse para eles não saberiam nem como começar uma edição numa máquina dessa, né? Então, assim, cara, a evolução, ela é muito, assim, foi um avanço muito rápido. Eu costumo dizer que é muito rápido, porque isso tem 20 anos. Sim. Que tudo isso aconteceu, porque eu também, meu primeiro contato com uma máquina não linear, nossa, era um computador gigante, era uma CPU, né, que dava mais ou menos essa altura, desse tamanho. Era o tamanho que era até da Sony. A Sony foi a primeira fabricante de edições não linear, foi a Sony. Que aí eu comecei, foi a R7 chamada na época, era a R7. Foi meu primeiro contato com a edição não linear. Mas assim, eu fiquei surpreendido, cara, muito, porque toda aquela coisa inovadora te pegar de repente, e o pessoal quando comprou pra gente, disse assim, quando chegou na emissora, chegou assim, e vambora. Te vira para aprender. Te vira para aprender, porque agora é o seguinte, aqui é tudo ou nada. E o cara da Sony, para ele se deslocar da Sony para vir fazer o treinamento pra gente, ele só vinha 10 dias, só passava 10 dias. E era muito caro para a emissora manter um profissional desse. Ainda tinha essas coisas muitos locais, né? O profissional vinha de não sei de onde, dar um treinamento, aí que demorava. Exatamente. E a gente precisava, nesse tempo que ele estava aqui, ser muito atencioso para aprender nesse tempo, né? E assim, é isso, cara. Eu acho que foi... e essa evolução, cara, ela avançou muito. E para a gente que trabalha no meio hoje, nos deixa assim, até mais tranquilo. Até, por exemplo, a gente chegar hoje, saber que a gente tem uma tecnologia que a gente pode fazer de casa. Eu posso fazer um material aqui da TV. Se eu fosse como alguns profissionais dessa pandemia, nós estávamos trabalhando em off-home. Né? Ou seja, dá para fazer em casa e te mandar esse material. Eu edito em casa, te mando para o cliente vai olhar, vai analisar e tudo. Coisa que antes você não conseguia fazer isso. Não conseguia realmente fazer isso. Né? Sérgio, e da primeira câmera que tu pegou para essas câmeras que tu utiliza agora, muita diferença?
Até no paraíso, sou. Senão ela estava aposentada com o braço, quanto dia, até os tripés. Cadê as fotos do Sérgio aí, antigamente? Olha, essa daí é uma TIC, né? Mas de estúdio. E ali eu já estava segurando uma evolução, uma Betacam, né? Que da uma TIC veio para Betacam. Essa bichinha pesava um bocadinho, não pesava? Pesava um bocado, viu? Pesava demais. Olha o tripézinho lá. Essa daí foi um festival de verão que teve em Caxias, Cláudia Leite, né? Aproveitei a oportunidade, também ela não estava. Tem que checar. Ela estava começando, Cláudia Leite, né? Cláudia Leite que tem ótimas histórias aqui em Caxias. Eu Isso. vou vontade de entrevistar a Cláudia Leite um dia. Né? Pois lá, essa foto você mostra para ela, se ela conhece ainda, né? E aquela outra lá que eu tinha botado, essa é a Margarete Menezes, né? Baiana também. Essa amiga nossa também, redigia pro Jornal Estado Vocês pegavam local. um bocado de sol nesse tempo aí, né? Rapaz, demais, o negócio era quente, né? Hoje tá bom. Aí já foi com o meu amigo Roberto Maia, aí já é agora. E aí, Manaré, né? Já foi aí, já agora na atualidade. Aí é o meu amigo Fábio, olha, a história desse rapaz bem aí. Hoje, ele é um dos melhores cinegrafistas da região dos Cocais. Esse rapaz aí, ele era meu motorista. E aí sempre um rapaz curioso. Esse menino não envelhece não, ele tá desse jeito ainda. Só acredita? A gente ia, que a Cotodini sempre, ele praticamente era o xerapede, mas não desistia mais lá, né? Mas ficava sempre do meu lado, colado, curioso, tal. Teve um tempo que teve que sair um cinegrafista de Timon, e eu comecei a viajar com repórter, fazer repórter mirante, né? Que trabalhava lá. E precisava, eu já estava treinando ele. Precisava de cinegrafista. Eu falei pro chefe, rapaz, tem o Fábio. O Fábio? De onde que o Fábio sabe filmar isso? Não, eu venho treinando ele. Ele já fez até uma matéria que foi para a matéria tal. Eu vou olhar. Aí foi olhar a matéria, né? Nunca que essas imagens aqui é de Fábio, isso aqui é tua, tal. Todos os toques, justamente, todos os toques. Então, o aluno aprendeu da forma que eu falei, né? Foi indo, eu fiz a viagem, o chefe ficou com o coração na mão, mas tinha que deixar uma pessoa aqui. E ele deu conta do recado. Olha aí. Pessoa cautelosa, que me dá hoje, ele filma cauteloso, do mesmo jeito, né? Eu não, eu já quero fazer de um tempo, mas fazendo bem feito também, né? Então, isso aí é uma história boa também, que as pessoas têm oportunidade, né? Na oportunidade se segurou, e aí hoje ele é o melhor cinegrafista da região dos Cocais da TV Mirante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que hoje em dia esses meninos estão preguiçosos demais? Preguiçoso? Rapaz, se tiver uma rede, que nem o baiano. Ô, filho, se a campo dele não roubou a cama, filma ali, filma aqui, filho. E os meninos são estressados hoje em dia. Não é? Nervoso. O Pendrive Marromai me apelidou do nome aí que o pessoal pensa que eu sou, é Valentão mesmo. Chama Valentão. Mas chama Valentão das imagens. Aí eu me, mas por quê? Não, porque ele é tão valente de fazer mais ligeiro que a gente pensa que ele vai filmar, já terminou. Então o apelido ficou isso aí, Valentão, mas Valentão das imagens, né? Porque sou brigão não, isso é cor de infância, brigão é cor de infância. Viu? Porque a gente vê assim, eu acredito que é tanta facilidade hoje em dia, olha, a gente vê youtubers. O Whindersson Nunes começou, ele mesmo filmava, ele mesmo editava ali do jeito dele. Aí hoje não, ele tem aqui profissional que faz as coisas pra ele e tal. Mas muita gente que a gente vê que edita em casa. Sim. E de forma bem rápida. Demorava quanto tempo, Aurélio, para fazer uma edição de um programa, basicamente, tipo como se fosse do nosso aqui, de 1 hora? 30 minutos. Demorava? Sim. Não, Hoje... tá falando antes? Antes. Não, antes a gente era do torno de 1 hora, 2 horas para editar um programa desse. Não tinha como ser antes. E quanto mais errasse, mais... Porque é o seguinte, quando tu erra, a edição linear, tu não tem o direito de errar. Por quê? Você não trabalha... programa gravado, naquela época não tinha. A gente não tinha tempo para fazer programa gravado. Era tudo muito dinâmico. Salvo uns programas semanais, que aí você tinha. Quando o programa era semanal, aí você fazia ele gravado. Agora, programa assim como o Melhor da Noite, diário, ele não tinha como. A gente não tinha tempo hábil para fazer a edição. Não dava para ser. E a gente não tinha como fazer como a gente faz aqui, simulando o vivo. Não dá. Porque sempre tinha um erro e naquela época as pessoas ficavam nervosas, os apresentadores, os entrevistados, eles não tinham esse feeling de errar aqui e já continuar, não, eles ficavam nervosos demais, então não dava. Então a edição demorava muito, a gente gravava 2, 3 fitas para um programa de meia hora. Imagino. Fita de 30 minutos, então era muita coisa. E assim, falando dessa tecnologia que tu falou, acabou de dizer aí, de edição em casa e tudo, hoje, eu estava até vendo umas coisas na internet, hoje você consegue montar uma televisão só com celular. Sim. Só com celular. Tudo que você vê aqui dentro desse estúdio, um teleprompter, um retorno, câmeras, tudo, celulares. Né? Uma mesazinha de streams, pronto, acabou. Você joga uma televisão lá tranquilamente.
Precisa de um transmissor, acabou. Um transmissorzinho pequeno, que um transmissor antigamente era um aparelho desse tamanho aqui. Hoje o transmissor digital é desse tamanhozinho, você bota no barra do braço e sai o que você quiser. Então, assim, é isso que eu estou te falando. Hoje, a facilidade de se trabalhar com esses equipamentos é muito fácil, é muito tranquilo. Entendeu? Então, assim, é que eu diria, a galera de hoje está no céu, realmente. Tá, tanta facilidade que o menino fica até preguiçoso. E imediatista, né? Demora um pouquinho para editar bora. Sérgio, qual foi uma das coisas mais inusitadas que já aconteceu contigo durante a filmagem e coisas mais inusitadas que tu já filmou? Rapaz, tem uma matéria que até dei entrevista pro Jardel, né? Que nós tínhamos uma promotora aqui que ela era mesmo ferrente na área dela, né? E ela conseguiu na justiça aí uma batida daqui até Alto Alegre. Sobre prostituição na BR, né? Por isso a gente foi, a federal foi acompanhando, onde a cidade que a gente chegava, já ia no conselho tutelar, a polícia vinha, já estava sabendo, estava aguardando, a gente ia. Chegamos em Alto Alegre, sob denúncia, tinha uma mãe que botava filha para prostituição. Quando nós chegamos lá, a mãe já estava aprontando a criança, de 12 anos. A menina para se prostituir. Isso aí, quando a gente chegou, entrei com um repórter lá dentro da casa, tudo acompanhando, com o órgão judicial, tudo e tal, a gente filmando, tudo acompanhando. E essa mulher voou em cima de mim, na cama, me batendo, e aqui na cama. E quem apanha logo é o cinegrafista. E eu aqui no dedo, se eu desligava ou não, se eu desligava não, aí eu deixei a cama ligada, isso tudo foi pego, né? Depois a gente olhando a imagem, até mesmo na hora lá me emocionei, aquela coisa todinha. Então, nesse tempo aí eu já era pai, né? Tinha uma filha já adolescente, e com isso a gente vê a gente com o pai começa daí, né? Essa matéria ia até para Nacional. Não foi inquieta, vou até dizer aqui porque também não foi inquieta, porque essa nossa governadora era pré-candidata, que a Cotodinha foi derrubada, mas foi uma matéria ela não queria esse escândalo, né? Não foi mesmo derrubada. E a Mirante era deles, né? Isso daí. E a primeira matéria minha que foi para a Rede Nacional, foi no Globo Esporte. Olha, tempo. A clube estava em decadência financeira, né? E acionaram a gente aqui, que não podia perder, que era uma final de windsurf lá em Parnaíba, na Lagoa do Portinho. Que eles dizem que é o maior vento do Brasil, é lá, e tem um período, né? E foi lá essa matéria, que a gente foi para lá, o repórter fez várias passagens. Tem até uma foto minha aí, Ives, que estou no areal aí, com a câmera. Vê se você acha essa daí. Aí. Isso aí já foi já... O bom é que era pesado, o vento não levava a câmera. Rapaz, isso daí eu corro apanho do técnico, porque aí, essa foto aí foi muito comprometedora. Eu só tirei a capa para poder tirar a foto, né? Aí entrou uma areiazinha. Meu Deus. Aí sabe, que aí é evento a gente não vê, mas aconteceu isso daí, né? Isso daí. E na hora o repórter fez várias passagens bacanas, tal, só não andou no de surf porque ele é muito pesado, ele, né? Mas aí na hora a matéria não foi só as imagens e o off foi... Mas a imagem foi, né? Foi, aí eu fiquei feliz demais. Aí eu fiquei feliz demais, né? Que as imagens passou tudo de lá, né? E o nomezinho, o crédito da gente, a gente trabalha assim, como eu digo, o cinegrafista, o nome dele é aquilo ali que está aparecendo. É muito não importante. Não é só aquele nome, é tudo dali. E seu nome sai em rede nacional? Eu gosto muito quando os repórteres fazem isso. Inclusive, elogio bastante meus companheiros aqui da Guanaré, que eles sempre falam, com imagens de... Isso. Fulano, imagem de Carlos Sérgio, eles sempre falam. Eu assistia muito o jornal da Globo, eu esqueço o nome dela, da noite, né? Toda vez que ela chamava uma matéria, chamava o repórter cinematográfico e o repórter tal. Toda matéria ela chamava. Isso é bom. Já no Fantástico, só quando é uma matéria mesmo assim, bem polêmica, bem especial, que eles falam o nome do pessoal, né? Aurílio, qual foi uma das coisas mais inusitadas que aconteceu contigo dentro da TV? Pô, isso já faz um tempinho. E eu me senti numa situação assim meio de eu faço ou eu tenho que fazer. Não tinha como. Foi o caso do Coronel Corrêa Lima, do Piauí. Era da TV Mirante. Ele chefiava o crime organizado. Não sei se você ouviu falar desse caso aí. Foi até em rede nacional e tal. Foi muito tempo. Era um dos... Coronel bandido, né? Aí veio um repórter da Globo, de São Paulo, do Rio, né, Edmilson Ávila, veio para cobrir esse... Ele ia sendo preso, né? Ele estava sendo preso. Aí veio para cobrir essa matéria. E daí, ele precisava gerar essa matéria antes do Jornal Nacional. O Jornal Nacional, na época, era rigorosamente às 8 horas da noite. E eu tinha, até às 7h40, essa matéria tinha que estar dentro da redação.
lá no Rio de Janeiro, gerado, e na época já nosso sistema de geração não era internet, era físico, como físico, era via Embratel. Então a gente tinha um canal. Tinha um horário, né? Tinha um horário, a gente tinha um canal, mas nesse dia a gente abriu um horário especial para poder gerar essa matéria. A gente abria um canal junto com a Embratel, sabe essa torrezinha que fica lá na estrada de Teresina e Timon? Então daqui até o Rio de Janeiro tem várias torres dessas, que vai pulando de uma para uma para a imagem chegar lá. Então eu precisava, às 7h40, essa matéria tinha que estar pronta dentro da redação. Edmilson Ávila chega às 7 horas em ponto na TV, e foi fazer o off ainda, gravar o off. Não, ele já chegou com o off pronto, ele só precisou gravar porque ele não queria gravar dentro do carro, porque como é para o Jornal Nacional, tinha alguns critérios que eles não aceitavam. Aí beleza, ele já me manda a fita para a ilha enquanto ele está gravando o off. Eu digo, grava a fita do off fita separada, porque entre eu procurar o off e ejetar a fita é mais rápido. Aí ele, beleza. Aí, enquanto ele estava gravando o off... Isso naquela ilha, modernidade exatamente. Todinha. Naquela ilha lá. Aí, enquanto ele estava gravando o off, o que é que eu estava fazendo para eu ter uma habilidade e uma agilidade maior? Eu passei a fita. Eu corri a fita 2 vezes enquanto ele fazia. Por quê? Para eu ir memorizando as imagens que possivelmente eu achava que ele ia querer. E eram as imagens de maior impacto. Aí quando eu fui botar o off, esqueletei a matéria, então eu já estava mais ou menos gravado na minha cabeça o tempo. Porque além dessa máquina, ela tem um processo chamado o time code, né? Que você roda a imagem que quer, você aperta um botão e ela registra. Aperta um botão e ela resiste. Então aí você já sabe o tempo, onde é que está dentro da fita. Pronto, beleza. Então eu precisava, e nós fomos, esse homem chegou e entrou. Ele entrou na ilha, Caio, para a gente começar a editar essa matéria, faltavam 30 minutos. Em 15 minutos eu entreguei a matéria, e em 15 minutos... Ou seja, em 7h40 a matéria estava dentro da redação do Jornal Nacional. Aí, o que é que me exaltou nisso tudo foi o reconhecimento de um profissional de um gabarito muito grande, que hoje ele é apresentador do RJ, né, já faz um tempão que ele é apresentador do RJ, e você ser o reconhecimento. E eu soube desse reconhecimento quando eu fui para o Uniglobo, né, porque, por incrível que pareça, ele foi um dos palestrantes. O que era o Uniglobo? O Uniglobo era um encontro que a Globo fazia entre os funcionários. Deixa eu só segurar um pouquinho a história, que a gente vai para o intervalo, tu termina já essa história e você não sai daí. Essa é outra história muito interessante no terceiro bloco do Seu Melhor da Noite. Estamos de volta com o terceiro bloco do Seu Melhor da Noite, falando hoje sobre os 70 anos da TV brasileira. O Aurélio estava falando sobre o reconhecimento que você teve. Pode continuar. Isso, então, o reconhecimento que, assim, quando eu estava falando da Edmilson Ávila, né, e a gente chegando no Uniglobo, isso foi 3 meses após isso, né, porque tinha uma escala que cada membro da televisão iria para esse Globo. Essa Uniglobo foi até Presidente Prudente. Foi a minha vez de ir. E chegando lá, ele era um dos palestrantes, né, e me reconheceu lá. Quando ele me reconheceu, ele me chamou, né, até o palco para dizer, por conta da habilidade, por conta realmente do tempo que ele precisava, que ele estava até muito preocupado, porque talvez não daria tempo para a matéria ir ao ar no Jornal Nacional, mas ele ficou impressionado pela agilidade que eu demonstrei ter numa ilha dessa, né? Aí ele falou, por quê? Porque o encontro era editores, né? E ele, como repórter, sempre tinha um palestrante repórter da Globo para falar exatamente da edição, como é que se trata uma edição e tal, e ele me pegou por conta dessa situação, né? E assim, eu achei bacana o reconhecimento, né? E o fato dele ter realmente me reconhecido, dando, poxa, o país inteiro, todas as Globos, todas as afiliadas da Globo estando eram para mais de 70 pessoas, editores. Então, assim, dentro desses todos, eles ter me reconhecido e ter me dado essa honra de mostrar o meu trabalho e tudo. Então, isso foi muito gratificante para mim, isso foi um ponto importante da minha vida também. Eu imagino. Para vocês dois aqui, pode o Carlos responder, o Carlos Sérgio primeiro responder, depois tu, Aurélio. A questão da transmissão de como você envia esses dados. Imagina, tu falou da forma que tu tinha que enviar
que era essa confusão toda. E outras formas, eu acredito que a pessoa tinha que fazer também, enviar até uma fita física, né? Sim, às vezes Pra ver se chegava. na verdade a gente tinha esse método. O problema é que nesse tempo, nessa ia questão, dar. não ia dar tempo. Mas geralmente a gente tinha o chamado malote. A gente tinha esse modo de transporte, principalmente com as afiliadas. Quando a gente tinha um material que a gente precisava mandar para São Luís, ia tudo por malote. Né? Não ia físico, porque esse custo era muito alto. Eu imagino. Aí hoje em dia não, jogou na nuvem, acabou, Jogou na né? nuvem, você tem um monte de recursos aí que você manda. Hoje em dia não precisa mais pegar muito teu pé. Sérgio, corre que tem que estar no ar não dá agora, tempo, não dá não. tempo não. Mandou, Chegou, tirou o cartão de memória, né? descarregou, editou, enviou, pronto. É bem rápido. A edição também facilitou demais, né, E Olívio? Só pega hoje envia. essa transmissão você pode fazer, por exemplo, hoje uma geração de imagem dessa, só levando rapidinho, hoje nós temos equipamentos, Caio, que dentro do ao vivo, tem até uma situação da Neliane também, que ela, lá em Brasília, ela não trabalhava numa emissora de Brasília, ela é correspondente política da TV Verdes Mares, né? TV Diário, que era do Grupo Verdes Mares, lá em Fortaleza. Então eles tinham um aparelho chamado Teradec, que era onde eles faziam ao vivo. Só que eles mandavam ao vivo, mas ela depois tinha que mandar a matéria pronta. O que ela fazia? O próprio equipamento Teradec era o gerador de imagem para eles lá. Tu tá entendendo? Aquelas imagens que eles já estavam fazendo, já ia, mas só que é automático. Enquanto ele estava fazendo as imagens, Fortaleza já estava captando as imagens dele. Ao vivo, como se estivesse ao vivo, entendeu? A gente usou um tempo aqui, né? Isso, usamos aqui. Teradec, nas transmissões ao São vivo. Luís fizemos já várias vezes. E tinha a cachorrinha Teradec também, Isso, que então, desapareceu aqui da Guanaré. então você usava o mesmo meio do ao vivo para fazer a geração de imagem para onde você quisesse, entendeu? Então era tudo mais. Hoje é tudo mais tranquilo, cara. A tecnologia hoje veio para implementar e tirar, sabe, essa coisa de desmitificar até, né? Que como é que uma televisão eu até falei numa matéria que a gente fez aqui antes, de que a televisão é um segredo extraordinário. Antes até era, porque televisão não se tinha acesso como tem hoje, Sim. né? E é isso. Era mais complicado. Ó. Acredito que até antigamente dificilmente eu ia conseguir entrar num programa noturno no horário que a gente tem aqui. Sim, sim. Dificilmente. Porque depois, mas não tinha experiência Não nenhuma. tinha. Com ao vivo eu tenho com o meu celular, mas numa tela. O Aurílio viu os primeiros programas, amigo. Eu tava gaguejando, mas o João Paulo errava mais que não sei o quê. Sem dúvida. Pense. E quando vocês dois trabalharam na TV Paraíso, né? Sim. Como foi essa experiência? Rapaz, magnífica, porque nós também fomos pioneiros na segunda televisão de Caxias, não só na primeira, como na segunda, né? A Paraíso era uma empresa como a nossa aqui em Guanaré. No tempo dela foi uma estrutura mesmo já avançada, né? E com isso a gente lá, se não me engano, com os programas ali tinha 8, era 12 programas. Era, mas Programas ao vivo? Ao vivo? Ao Não, vivo. alguns gravados. Não, tinha gravado. Nossa, é muito programa local. Na verdade, assim, como foi que surgiu a TV Paraíso, né? A TV Paraíso é uma história muito bacana e ela daria uma conversa muito longa. A TV Paraíso, ela começou dada a um problema, foi uma confusãozinha aí que deu entre um empresário e um diretor da televisão, que o diretor era até, ele já está fora, pode até falar o nome, que foi o Getúlio Vargas. Ele teve um problema aí e tal, e saiu da TV, que era a TV Alecrim, né? Aí ele se envolveu aí com outras pessoas, outros empresários e tal. Aí eu sei que botou na cabeça desses outros empresários que tinha condições de montar uma televisão, se eles tinham interesse e tal. Ele puxou primeiro eu e Neliane. Não sei se tu foi logo nessa remessa também. Não, foi na segunda. Foi eu, Neliane e o Bernardo. Foi isso mesmo, foi nós três. Ele puxou nós três. Inclusive nós ficamos até em uma casa, ele tirou a gente de lá, pagou o salário adiantado. Ele queria mesmo que vocês fossem. Sim. Aí, porque é o seguinte, na época era o editor da casa, era a apresentadora e repórter da casa, e o filho da mãe, que era o Bernardo, que era o técnico. É o técnico, sabe tudo. Entendeu? Né? Que é muito importante, Que é né? muito importante. Então ele pegou os três, vamos lá, e depois a gente vai puxando os outros. Entendeu? Cara, aí fomos, aí nós fomos nessa, ficamos um mês sem fazer nada, né? E ele recebendo. Detalhe, o dobro do que a gente ganhava lá. Beleza, então vamos. Aí ficamos, aí quando realmente eles bateram o martelo, porque eles estavam em negociação e tudo, mas eles já queriam tirar logo, a gente já tirou logo a gente da TV. Aí bateram o martelo, então bora.
Aí botaram a gente, Bernardo foi para São Paulo comprar os equipamentos. Aí eu fiquei aqui, aí eles mandaram a gente para a fazenda do Alderico Silva aqui, né? Enquanto a gente fala aí, Vitor, vai passando umas imagens da TV Paraíso, por favor. Aí ali na TV Paraíso era na fazenda dele, aqui na Paraíso, onde é a Vila Paraíso hoje, né? Botaram a gente lá no galpão, porque era o único lugar que tinha que ser muito rápido que a gente tinha que fazer. Botaram a gente, aí eu fiquei aqui, o Bernardo foi comprar os equipamentos, eu fiquei aqui para fazer a estrutura de estúdio, de salas e tudo, né? Com pedreiros e tudo para arrumar o ambiente. E eu digo, beleza, então fomos. Enquanto o Bernardo estava comprando os equipamentos, a gente estava aqui, montou. Quando o Bernardo chegou, o Bernardo passou 10 dias lá na compra desses equipamentos. 10 dias não, foi 5 dias, uma semana. Aí ele volta, né? Quando ele volta, já estava praticamente tudo pronto, aí ele chega com um caminhão de equipamento. Agora só equipamento de ponta. A gente já tinha saído do Matic, já tinha saído da Beta. A gente estava Super VHS. A gente estava no Super VHS, quando começou a Paraíso. Beleza, chega esse equipamento, vamos montar. Eu lembro, cara, que a gente... Você é a Cláudia Brasil? É. Olha, rapaz. A gente virou a noite inteira montando essa televisão, porque a gente precisa estar com ela no outro dia, a gente tinha que estar com ela no ar, testado e tudo. Beleza. Como é que funcionava? Lá não tinha como a gente levantar uma torre, porque lá era baixo. Não tinha como a gente levantar uma torre para dar sinal para a Caxias todas. O que foi que a gente fez? Eles tinham um terreno bem aqui em frente a Corpo e Água. Aí nós botamos o transmissor, a torre e o transmissor aqui, só que com uma casinha com o master. O master ficou aqui, a televisão lá. Como é que a gente fazia? Bem no comecinho, a gente não tinha um uplink ainda. A gente editava lá, pegava a fita, vinha para cá e exibia. Geral. Isso funcionou mais ou menos uns 6 meses, um ano, não foi? Foi mais ou menos um ano. Porque logo após, nessa época eu já estava casado com a Eliane e tal, porque a gente se conheceu na TV Alecrim. Casou com o apresentador. Pois é, a gente namorou, aí casou e tudo. Aí eu digo assim, aí eu resolvi, chamei ela, vamos alçar voo, vamos sair daqui, porque eu acho que aqui já não... Ela disse, embora. Só éramos nós dois, não tínhamos filhos ainda. Aí nós arrumamos as malas e fomos para São Luís. São Luís não tinha vaga no Galinho, nós queimamos para Imperatriz. Imperatriz ficamos na Mirante. Aí depois dessa época que eu fui embora, eu acho que logo 6 meses depois, um ano, aí vocês foram para o centro, né? Foi. Que foi esse prédio aí. Que foi esse prédio aí que está passando foi a inauguração aí. Onde era esse prédio no centro? Ali onde é o Real Centro, aquele sei. Onde era a Pernambucana. Sei, onde era a Pernambucana era famosa. Meu avô trabalhou lá. Pois é, aí foi isso. Aí depois eles foram, né? Nessa época, depois dessa época o quadro de funcionários já aumentou, o Bernardo continuou, aí foi Carlos Sérgio, aí foi Érica Almeida, Solange Souza que apareceu aí, Soraya, né? Soraya Machado? Soraya Machado, apresentadora. Sim, Soraya Machado. Tinha uma das Dores também, que apresentava um outro programa. Sim. Aí tinha... Pode tirar as imagens, por favor. Essa aí é a Soraya. Pois é, aí sim... Isso aqui depois, aí foi. A TV Paraíso, para a época, foi a melhor televisão aqui da região dos Cocais. Se não do Brasil, do Maranhão todo. Né? Verdade. Do Maranhão todo, sim, mais bem estruturada, com ótimos profissionais, entendeu? Sempre foi. Caxias sempre foi esse celeiro de profissional bom na área de televisão, cara. Isso aqui eu digo que sem medo, né? Hoje também a gente já tem uma leva muito grande eu falo de crianças porque para mim são crianças, né? Adolescentes aí de 18, 20 anos, né? E a Paraíso foi isso. Logo depois da Paraíso veio outra, né? Também, que eu também fiz parte. Não sei se o Carlos Sérgio tu foi para lá também. Ele gostava de fazer parte das TVs aqui de Caxias. Ele queria estar dentro. Foi para Mirante. Passei um tempo fora, aí eu voltei para Mirante. Aí quando a gente voltou, comecei no Mirante. Eu vim para fazer uma campanha de um determinado político. Né? Foi quando, nessa época eu já estava em Teresina. Então para que ele volta? Eu já estava em Teresina, né? Porque a gente saiu de Imperatriz e a Nelene foi para a TV Clube em Teresina. Foi onde o Rochael também levou até ela para a Antena 10 também, junto com Tony Trindade. Né? Douglas Ferreiras também, que teve com a gente aqui. Na Paraíso. Aí 2004 foi uma campanha que foi feita, aí a gente veio. A convite até foi do Cleuto Menezes, me fez esse convite para ajudar ele a fazer essa campanha. E a gente fez, né? E foi no momento que surgiu a TV Difusora, que hoje é Sinal Verde. Né? Exatamente com essa mesma situação. Vamos montar uma TV e tal. Começou do zero.
Mas do zero, não tinha nada, não tinha nem prédio, não tinha casa, não tinha nada. Aí a pessoa falou, tem condições de montar? Aí eu digo, tenho. O que é que precisa? Eu digo, dinheiro. Muito dinheiro. Porque já era 2004, já era equipamentos caríssimos, já o negócio já era outra brincadeira. A brincadeira era mais cara, entendeu? Aí eu digo, dinheiro, muito dinheiro. Pois pode tocar. Aí a mesma coisa aconteceu. O filho desse rapaz foi, na verdade agora foi o filho dele, né? Foi comprar os equipamentos e eu fiquei aqui montando a estrutura da televisão. Chegou, montamos, televisão no ar. E tá aí até hoje. Como foi que tu veio para Guanaré? Pronto. Depois disso eu fui embora para Brasília, né? Brasília, voltei para cá porque separei, né? Aí vim embora, minha família mora aqui, eu digo, vou. Inclusive eu estava até em Teresina. Aí como eu já conheço todo mundo de televisão, né? Aí vim aqui, procurei o Augusto, que eu sabia que ele estava montando a televisão junto com o Beto, né? Aí pedi uma oportunidade. Aí aconteceu. Primeiro, eu fui trabalhar em outra emissora, né? Antes, porque estava montando tudo aqui em um, e eu precisava ter uma Ele renda. gosta de chegar quando estava montando. Pois é, né? Tava montando, só que dessa aqui eu não participei. Não, essa aqui eu não participei. Quando eu fui chamada, já estava montado, já estava tudo certinho. Aí foi isso. E tô aqui hoje na Guanaré e sabe lá até quando, né? E tu, Sérgio, como é que tu veio parar na Guanaré? Rapaz, quando for para vir para cá, chamaram, né? Convidaram as pessoas, eu, o Marquinhos, né? Outras pessoas aí. E eu fiquei assim, poxa, me recebeu questão já da idade, correria, sol quente. Aí, se tiver um horário à noite, eu quero. Aí me encaixaram aí no horário da manhã, tá? Eu fiquei para ali, chegou outra pessoa, eu precisava de mais um para a noite. E o cara coçava a cabeça, pode precisando de mais do emprego, mas não quero ficar à noite. Não, pois deu certinho. Bora lá. Estou aqui à noite até agora, excelente o horário, o melhor horário que tem para trabalhar. Não tem sol, não tem preocupação. O pendrive atrás de ti. Não, o pendrive. O pendrive aí é o nosso auxiliar técnico. O pendrive é o cheira-peido atual? O pendrive Maia. Ele é o cheira-peido atual? Hoje é ele mesmo. Vai para trás, estava colado. Como é o nome daqueles personagens da Fábrica de Chocolate? Os Umpa-Lumpa. Lupa-Lupa. O pendrive é um Umpa-Lumpa, né? Olha, mas é sério, gente, inclusive, futuramente vocês vão ver o pendrive aqui no Melhor da Noite. Fiquem logo atentos. Se ele correr agora depois que eu anunciei, ele apanha. Mas muito interessante, cara, a história de vocês, principalmente por ver que vocês fizeram parte diretamente da montagem das TVs caxiense. Tiveram parte diretamente em muitas matérias nacionais, que Caxias é uma geradora de coisa. Pô, cidade para acontecer coisa, moço, nessa Caxias. Então, eu queria aqui, em nome do Melhor da Noite, parabenizar vocês e agradecer por terem tirado esse tempo. Gente, eles são tímidos, eles realmente não queriam. Por trás das câmeras. São só por trás das câmeras mesmo. E são vocês que mantêm isso aqui, cara. Então, parabéns pelo trabalho de vocês mesmo. Tanto quando eu chego aqui, as câmeras já estão sendo posicionadas, já estão posicionadas. A edição só é permitida ser feita porque o Aurélio faz a edição. Todo mundo se estressa aqui dentro. Mas todo o trabalho final... Tudo que a gente faz aqui vai diretamente para vocês por causa do Aurélio, que é o que faz a edição e deixa tudo bonitinho, certinho. Para aí, tira os erros, tem gente que erra, que fala, que gagueja, Exatamente. que fala nome que não deve. Acontece direto aqui. Então, eu gostaria só de parabenizar vocês, viu? E agradecer vocês por fazerem parte da família Guanaré. E espero que façam por muito mais tempo aí. Não tá tão velho não, viu, Sérgio? Não, com certeza. Quero só dizer assim, a galera, os cinegrafistas, que não é que eu seja um espelho para vocês. E mesmo assim já sendo, né? Que vocês se dediquem mais. Vocês estão novos ainda. Vocês podem fazer história que nós não fizemos na televisão brasileira. Hoje está melhor vocês gerarem a matéria para a rede nacional e ser bem visto o trabalho de vocês. Nacional não, mundial, que tudo é pela internet hoje em dia. Sim. E você, Aurélio, muito obrigado por estar desde a época do Depois das 10, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma peça fundamental aqui para o funcionamento do Melhor da Noite, viu? Muito obrigado. Cara. Por nada, Caio, por nada. E a vocês de casa, digo que tudo isso aqui é feito com muito carinho por vocês e para vocês. Meu muito obrigado. E vamos terminar aqui o Melhor da Noite de hoje com o depoimento de alguém que foi bastante citado aqui e que fez parte também da história dessa TV caxiense e com certeza da TV brasileira, né, Eliane Macedo. Vamos encerrar com o depoimento dela. Uma excelente noite e até a próxima. Olá, Caio. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que é um prazer imenso estar participando do seu programa, viu?
te agradecer por essa singela lembrança e aproveitar para mandar um abraço bem grande, cheio de saudade para minha Caxias, minha terra natal, da qual me orgulho muito. Bom, falar sobre a implantação da televisão de Caxias, eu posso te dizer seguramente que foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque foi quando eu me descobri jornalista. Tudo aconteceu de uma forma muito despretensiosa, porque eu fazia parte de um grupo de teatro, e do teatro eu fui para a rádio, e da rádio eu fui para a televisão. E eu não entendia muito qual era o papel social de uma televisão numa cidade do porte de Caxias. Para mim era uma grande brincadeira, eu estava me divertindo e aprendendo a fazer televisão, mas eu não tinha realmente nenhuma pretensão relacionada à televisão. Só que com o passar do tempo eu fui me descobrindo e eu fui gostando e entendendo que era isso que eu queria para minha vida. E já se vão 28 anos essa história, né? Eu alcei outros voos, fui trabalhar em outras emissoras, acabei vindo parar aqui em Brasília, focada na cobertura política, aqui no centro do poder do país, né? Congresso Nacional, Palácio do Planalto, onde que eu ia imaginar que eu saindo de uma televisão em Caxias, eu poderia estar fazendo a cobertura de fatos marcantes da história do país. Impeachment, manifestações, reforma da Previdência, enfim. Esse momento, né, essa efervescência que Brasília tem. E eu me lembro muito bem, e não esqueço jamais, que tudo começou em Caxias. Começou, como eu comecei falando, dessa forma despretensiosa. Eu não entendia direito o que era, onde que ia parar. E as pessoas também falavam muito que televisão em Caxias era um acontecimento que só ia reafirmar a máxima de que Caxias era a terra do já teve. Então, sempre a gente imaginava que a qualquer momento a televisão ia acabar. E muito pelo contrário, outras emissoras aconteceram na cidade. Eu pude participar da implantação de mais 2 televisões. E isso é muito gratificante. Olhar para trás e ver que a televisão caxiense deu certo nesse momento em que a TV brasileira completa 70 anos. E eu fico muito orgulhosa de poder ter feito parte desse momento, de estar na história da televisão caxiense. Eu sou imensamente grata, fico muito feliz e acho que é importante, porque além de servir a comunidade, a televisão tem revelado outros talentos, tem impulsionado a carreira de outras pessoas que também se descobriram, jornalistas, cinegrafistas, editores e por aí vai. Então, eu acredito que esse é um dos momentos mais importantes da história de Caxias, claro, não desconsiderando outros momentos importantes, mas a chegada da televisão marca um momento de impulsionamento da economia, impulsionamento do entendimento das pessoas em relação a seus próprios direitos, a poder reivindicar, a colocar a cara na televisão e dizer: o meu bairro não tá bom, eu quero melhorar, sabe? Então é esse o papel que eu não conseguia entender no começo e que hoje eu vejo que é super importante para Caxias. Gente, muito obrigada, muito feliz de poder participar desse momento, viu? E um abraço muito grande. Um abraço para você, Caio, mais uma vez.